Pessoal, a gente vai comentar agora a prova discursiva da FGV que foi aplicada aí para a UFCHM. Na verdade, o que foi que eu fiz? Eu trouxe algumas possibilidades de resposta. Eu lembro que são possibilidades de resposta, tá? Só para te ajudar a entender um pouquinho o processo todo. Para quem não participou da prova discursiva, eu vou explicar. Vocês podem encontrar essa prova discursiva no site da FGV. E a prova trazia, né, nesse concurso, 3 exercícios, um resumo, tá? E era derivado de um texto enorme, para você resumir em até 10 linhas, entre 5 a 10 linhas. A prova trazia também uma nota à imprensa, que o pessoal não deve confundir com release, que eu expliquei isso no curso, até falei, olha, cuidado, que mais pode acontecer uma notinha no lugar de carta aberta. Nós estudamos carta aberta no curso, até imaginando essa possibilidade. Mas o estudo de carta aberta não foi em vão, eu vou explicar por quê. E depois veio uma interpretação de texto, a banca separando 3 itens de interpretação bem focados, né, numa letra de uma canção que é uma verdadeira poesia. E praticamente quem estudou conosco, eu acho que fez uma prova excelente. E eu vou comentar por que talvez teria feito. Quando eu comecei o curso, lá no ponto, qual era a minha preocupação? Com o resumo, porque no início do curso eu presumia que o resumo seria mais trabalhoso, né? Mas aluno, começa a fazer o curso, acha que resumo é uma mera redução de texto. E fica muito preocupado com a interpretação. A interpretação você tem todos os elementos no texto, essa que é a diferença. E no resumo você tem que criar outro texto. Você dá um filhinho para aquele texto enorme que estava ali, tá? O texto que havia na prova, né, vocês lembram bem, é um texto, só até comeu aqui, que falava o seguinte, a banca queria um resumo de 5 a 10 linhas, que não fosse redigido, vamos dizer assim, por itens, tá? Porque o texto original era item 1, tal coisa, item 2, tal coisa. Queria um texto contínuo. Aí o aluno fala assim, Júnior, texto contínuo é texto sem parágrafo? Pode ser sem parágrafo ou com parágrafo. O que a banca deixou claro é que não queria um texto por itens. Então, a descontinuidade é o item, tá? Então, você poderia fazer assim, com parágrafo ou sem parágrafo. Agora, quem estudou com a gente viu que para fazer um resumo não é só reduzir o texto. O resumo você tem uma série de técnicas, tá? Você tem que hierarquizar ideias, você tem que trocar elementos particulares por elementos mais gerais, você tem que, vamos dizer assim, eliminar elementos acidentais, né? Tanto na aula de inglês quanto na aula de língua portuguesa, nós falamos sobre isso. A professora Gabriela na aula de inglês. Então, o que acontece? Eu propus duas construções para vocês com base naquele texto. Primeira coisa, quando você vai hierarquizar ideias, o que você tem que fazer? Você tem que dividir seu texto por partes, né? Dividir por parte, se você saísse anotando cada item ali, o que quer dizer cada item, você até poderia fazer isso. Mas se você observar, quando ele passa de um item para outro, dependendo do assunto, ele continua uma mesma ideia. Né? Ele cita uma obra como estou a obra do Orwell como exemplo, tá? Para falar de uma mesma ideia que ele tinha falado antes. Então, o texto do Roberto de Campos, o título é A Sociologia do Jeito. A banca trouxe o autor Roberto Campos, e ela trouxe 15 itens, tá? Um texto muito extenso. E ele vai falar, gente, quando ele abre o texto, ele fala sobre o tópico, que a gente falou tanto no curso. Cuidado na hora de hierarquizar ideias, que o tópico não pode faltar no resumo, tá? Então o tópico é, o jeito não é uma instituição legal nem ilegal, é paralegal. Então ele está trabalhando uma instituição, ele chamou o jeito de instituição. O jeitinho brasileiro, tá? De instituição. E ele diz que não é uma instituição legal, não está prevista as normas, também não é ilegal, ela é paralegal. Existe o quê? Paralelamente à lei. E quem reparou esse texto viu que o examinador propôs uma montagem de texto em 2 partes, né? Por quê? Ele vai falar por que essa instituição paralegal do jeito, vamos dizer, sobreviveu nos países latinos. Por que desenvolveu nos países latinos, tá? E já nos países, né, de primeiro mundo, como a Inglaterra, por exemplo, esse jeito não pegou. Então ele vai dar, se você olhar o texto todo, é falando sobre as causas porque esse jeitinho desenvolveu nos países latinos e as causas pelas quais esse jeitinho não
se desenvolveu em países como a Inglaterra, tá bom? Então vamos lá. Qual foi a minha proposta? De fazer um texto contínuo, certo? Chamado texto em prosa, ele é contínuo, dividido em 2 parágrafos, tá? Na verdade, eu construí aqui 2 propostas. Nós temos a primeira, que é essa construção do resumo a partir, né, conforme vocês estão vendo aqui, ó, vou testar um pouquinho de imagem para vocês notarem, né, a partir de um texto um pouquinho maior do que o outro, tá bom? Então nós temos aqui, ó, como é que eu comecei? Com o título da obra e o que o autor quis defender, porque ele queria um texto, olha só o que ele falou. Imagine que você devesse entregar a um superior hierárquico um resumo informativo do texto abaixo. Você tem que informar o que é esse texto, tá? Se eu tenho que informar o que é o texto, não dá para começar da palavra jeitinho. Eu tenho que indicar de onde é que veio isso. Então eu começo, ó. Em A Sociologia do Jeito, Roberto Campos defende que o jeito é uma instituição paralegal que se desenvolveu bastante em países latinos. Ponto. Quer dizer, então eu já peguei o jeito e falei o que é desenvolver em país latino. Ponto. Se eu falar assim que ele não se desenvolveu em país anglo-saxão, eu vou ficar com dificuldade para poder organizar as estruturas do meu texto, tá? Então eu já fui direto para a ideia de paralegal. Coloquei jeito sob aspas, porque não é a palavra jeito, ele está trabalhando o jeito como instituição, tá bom? Tomei esse cuidado. E ele diz que se desenvolveu bastante em países latino-americanos. Aí já vou dizer o motivo. Como o texto traz 3 grandes motivos, o que eu vou fazer? O texto detalha, vocês viram no curso, que o detalhamento é o quê? Ele é avesso, vamos dizer assim, a um resumo, né? Você tem que trabalhar com informações gerais para um resumo. Ele diz, o motivo disso, aí eu vou pegar, olha só, ponto, né? Trabalhando com períodos mais curtos. O motivo disso está no fato de que nesses países, né, olha só a coesão nesses países, sempre perdurou o clientelismo. Como a banca pediu para eu não copiar, né, o que eu faço? Eu estou trocando aqueles detalhamentos por palavras que têm significado mais geral. Estou usando o princípio da concisão. Ou seja, eu pego uma palavra que tem todo aquele significado do benefício dado a determinados grupos, de ter mantido uma relação feudal, né, nos países latino-americanos, ao contrário dos países anglo-saxões, que mantiveram, na verdade, uma relação mais mercantil, eliminaram o feudalismo antes e tal. Então ele diz, ó, o motivo disso está no fato que nesse país sempre perdurou o clientelismo, ponto e vírgula que eu quero enumerar, né, ou vírgula, nesse caso, a dissociação entre os costumes e o rigor da lei, ponto e vírgula, continuei aqui, mas eu poderia tirar, esse ponto seria melhor tirar, e a presença de doutrina religiosa, tá? Daqui a pouco eu explico os detalhes microestruturais. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei os motivos dos países latinos, né, serem o berço, vamos dizer assim, o berço de nascimento e crescimento do jeitinho, né, o clientelismo, que é o benefício que ele cita ali, ele gasta os dois itens falando sobre isso. Depois ele diz o seguinte, que nesses países a lei, ela é mais ou menos contrária, vamos dizer assim, aos costumes, é que são contrários, é que não tem uma associação muito clara, não é? Ele fala, por exemplo, que a lei tem que ser muito detalhada, ao contrário dos países anglo-saxões, que a lei ela é mais ampla. Por quê? Porque não precisa detalhar tanto, as pessoas já entenderam, os costumes já dizem, ou seja, a lei reflete os costumes, o nosso não. A lei tem que cobrir aquilo que os nossos costumes têm de ruim, né, vamos dizer assim. Então existe uma dissociação dos costumes e o rigor da lei. Porque a lei é vista como rigorosa, então por isso eu mantive esse adjetivo, vamos dizer assim, tá? Né? Esse nome para trazer a ideia adjetivar de a lei ser dura. E aí, como existia um E antes, ó, entre os costumes e o rigor da lei, para que a leitura fique clara, eu continuo com a pontuação, para eu separar o outro item, indicando que esse outro E está trazendo um outro elemento enumerado. E a presença de doutrina religiosa. Por que eu não falei catolicismo? Ora, para eu demonstrar para o meu examinador que eu tenho técnica de resumo, o catolicismo é um detalhamento da religião, tá? É uma religião específica. No resumo, predomina a informação geral em lugar da especificidade. Então eu coloquei doutrina religiosa. Porque ele vai falar o seguinte,
Que o jeitinho predomina nos países de formação católica porque são países de doutrina rígida, né, na formação da sua história, quando a Inquisição, né, das regras rígidas. E aí as pessoas têm que dar jeitinho para fugir dessa regra. Então aqui eu já compus meu resumo, tá? E depois venho explicando por que não predomina nos anglo-saxões, já que o texto foi feito com esse paralelismo entre dois pontos, certo? Então ele diz assim, ó, já nos países anglo-saxões, a paralegalidade, né, do jeito, modifiquei a palavra aqui, não se desenvolveu porque o desenvolvimento de uma burguesia, ficou repetido, tá vendo? Ó, mercantil, possibilitou o aparecimento de regras jurídicas universais. Lá fala que a lei nesses países de primeiro mundo, ele diz que os países abandonaram o sistema feudal, optaram pela burguesia mercantil e criaram valores jurídicos, né, vamos dizer assim, uma sistematização jurídica mais universal, tá? E menos clientelista. E então eles falaram, né, consoantes com os costumes. Diz que as leis são consoantes com os costumes, elas batem com os costumes. E desenvolveu-se o protestantismo, que possibilitou a revisão de normas éticas para sanar conflitos sociais. Então eles dizem o seguinte, que nesses países, ao contrário dos países latinos, né, você tem a religião protestante, que foi uma religião revisionista, que surgiu depois do catolicismo, que, ou seja, se for revisionista, permitiu ver erros, né, para conduzir acertos, né, e que esse protestantismo, ele possibilitou a revisão de normas éticas. Essa revisão permite que você possa reduzir conflitos sociais, e daí você não precisa dar jeitinho, né, você tem uma religião adequada ao que você quer, leis adequadas aos seus costumes, e aí explica-se a sociologia do jeito, do Roberto Campos, tá? Então o resumo fez isso. Mas aí eu não contente com esse resumo, eu propus um segundo, com 8 linhas, ó, em que eu fiz cortes importantes. Eu falei assim, em A Sociologia do Jeito, Roberto Campos defende que o jeito é uma instituição paralegal, típica de países latino-americanos, tá? Em que perdurou o clientelismo, a dissociação entre costumes e o rigor da lei e a presença de doutrina religiosa. Ponto. Já nos países anglo-saxões, o jeito não se desenvolveu porque a burguesia mercantil permitiu a associação. Fui trocando palavras, estava repetido. Que é a tal, gente, da lapidação que a gente faz ao final, tá? Então, olha só. Já nos países anglo-saxões, o jeito não se desenvolveu porque a burguesia mercantil permitiu a associação entre... olha só, se no latino tinha dissociação, aqui eu coloquei associação entre leis universais, que é isso, esse assunto é citado, né, e costumes. E o desenvolvimento de uma religião revisionista que transformou normas éticas para aqui eu coloco minimizar, para impedir conflitos sociais. Troquei algumas palavras, adequei, fiz uma adequação do meu vocabulário, tá certo? Fiz um paralelo. Por que eu preferi a construção em dois parágrafos? O texto está contínuo, eu não trabalho com itens e eu separo os assuntos. Certo? O que acontece num país latino-americano, diferentemente do que acontece num país anglo-saxão. Tranquilo? Próximo bloco eu vou comentar a notinha, tá? Aquela nota ao público, comunicado público, que foi pedido na prova de Ofcham também, tá bom? Então, até mais.